No versículo 60, capítulo 6. Muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura. Gente, isso aqui é muito bom. Quem é capaz de aceitá-la? Isso aqui é muito bom, porque o confronto, sabe? Ninguém quer ser confrontado, ninguém quer trazer aquilo que é diferente, né? Assim, que vai te levar, vai te tirar da zona de conforto. E é muito interessante esse versículo 60 que João registra. As pessoas estavam achando a mensagem de Jesus dura, né? E assim, muitos de nós temos essa visão. Quando a gente olha alguma mensagem de algum pastor, de alguém falando de Deus, e nossa, essa pessoa é muito dura. Jesus, ele escolhe os melhores ambientes, os melhores lugares, as melhores palavras para fazer as coisas, né? E às vezes ele vai ser duro. Às vezes Deus é duro. Se você for olhar do Antigo Testamento para o Novo Testamento, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que queimou cidades. Queimou cidades. Porque as pessoas estavam pecando. Sabe? Deus, só que claro, antes de ele queimar, ele sempre avisava. Só que ninguém queria escutar, né? Então assim, Deus, ele também é o Deus da disciplina. Ele também é o Deus da ordem, certo? Então a gente tem que ter muito discernimento e entendimento sobre isso. Deus é manso, amém. Paciente, amém. Mas Deus também é duro. Vamos lá, continuando no versículo 61. Quem é capaz de aceitá-la? Interessante, né? Versículo 61. Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, olha aí, disse: isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito da vida. Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim. Gente, ó o que Jesus está falando aqui. Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. Isso aqui é muito forte para os fariseus, para os discípulos, que sempre buscavam agradar a Deus, certo? Sempre buscavam a fazer coisas para Deus. E eles acreditavam muitas vezes que fazendo, eles iam para o céu, sabe? Ah, não, por meritocracia. Deus, ele não vai pela meritocracia, porque se Deus fosse pela meritocracia, nós estaríamos lascados, porque a gente sempre vai pecar. No nosso íntimo, a gente sempre vai pecar. Então, Jesus, ele traz aqui algo forte sobre a natureza humana. Ela não realiza coisa alguma. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Olha que forte isso aqui. As palavras que Jesus falou é espírito e vida. Não vem de Jesus, filho de José. Vem de Deus. Vem de Deus. Certo? Então é importante a gente ter esse discernimento. Porque quando a pessoa fala assim, fala pra você: mas a Bíblia foi feita por homens e tudo mais. A Bíblia é muito antiga e pode ter erros, não sei o quê. Olha, Jesus aqui no versículo 63, no versículo 63, ele fala que as palavras que ele disse são espírito e vida. E ele está dizendo que ele é o pão, a vida. O pão da vida. Ele está dizendo que é o sangue da vida. Ele está dizendo aqui que se eu não for seguir ele, eu não vou ter vida eterna. Pronto, gente, não precisa ler a Bíblia toda, não. Basta ler isso aqui, ó, que é o suficiente para você entender que Jesus é o caminho. E é porque a gente nem chegou na passagem, né, que Jesus é a verdade e a vida. E aí ele continua no versículo 64, né? Ele falou: alguns de vocês não creem em mim. E aí João explica: pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. É aquela velha história. Estamos aqui porque Deus nos trouxe. Estamos aqui porque Deus tem a vontade. Eu e você crê em Jesus. A vontade de Deus é essa. Não existe outra vontade. Não existe outra vontade de Deus. É crer em Jesus. Para a gente ter a vida eterna. É isso, gente. Resume tudo a vida nisso.
E aí, no versículo 66, nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. É o que acontece quando a pessoa vai para a igreja, aí o pastor dá aquela pregação, assim, que vai doer na gente. Aí não gostei, não. Ele foi muito duro. Eu tenho que mudar, não gostei, não quero isso pra minha vida, não mudar, dói, não preciso disso, não. Aí não vai mais pra igreja. Aqui, ó, nem os discípulos com o próprio Jesus, eles queriam seguir Jesus. Eles achavam dura a mensagem, reclamavam. E aí, no versículo 67, então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Olha aí Jesus usando o termo diabo aqui. Mas um de vocês é um diabo. Olha aí que forte. Ele se referia, aí João explica, ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12 que mais tarde o trairia. Quem traiu Jesus? O diabo. E é assim, é interessante a gente ver aqui o que Jesus fala, porque muitas pessoas, a gente vê por aí, né, assim, criticando Judas especificamente. Ah, porque Judas traiu Jesus. Judas, olha aqui nesse versículo 70. Diabo traiu Jesus. Então, assim, é interessante a gente analisar isso, porque o que acontece? A gente julga muito as pessoas. Eu falo eu também, gente. Temos preconceitos sobre pessoas e tudo, olhando muito pra pessoa. E aí que tá o erro. A gente tem que olhar aonde vem o mal. Da onde vem o mal, que é o pecado. E o pecado é uma coisa que o pastor meu falou, que eu nunca me esqueci. O pecado é fruto de Satanás. Então, assim, a Bíblia fala, se você não tá com Deus, você tá com o diabo. Você tá com o mal, certo? Ou você tá com Deus, ou você tá com o mal. Não tem outro assim. Ah, eu quero ficar no meio. Não existe isso. Você ou tá com um ou tá com o outro. E aí, acontece de muitas pessoas más existirem, porque o pecado reina nelas. Elas são entregues ao pecado, certo? Então, por isso que Deus, ele ama o pecador. Ele condena o pecado. E quem traz o fruto do pecado? Satanás, as setas de Satanás. Satanás vive dando seta na gente pra gente pecar, certo? Então, é nesse momento que a gente tem que aprender com o Espírito Santo a amar uns aos outros. O que é o amar uns aos outros? É você olhar pra pessoa, mas não condenar a pessoa, é condenar o pecado dela. Eu postei um vídeo meu no Instagram que foi bem polêmico sobre o homossexualismo. O homossexualismo é um pecado. É isso que ele é, um pecado. Não é um homossexual que... Não, é o pecado. O homossexualismo é um pecado assim como o adultério, assim como a fofoca. São pecados. A gente condena esses pecados. O ato, certo? Não a questão do pecador. Pecador, ele precisa de amor, ele precisa, sabe, de Bíblia, ele precisa conhecer Jesus. E aí, quando a gente conhece Jesus, tudo flui. Quando a gente sabe que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, né? Então, a gente tem que aprender a dar essas boas novas, essa boa notícia, que Jesus morreu pra mim, pra você, pelos nossos pecados. E a gente tem que cortar e jogar fora esses pecados, certo? Que aí a gente vai começar a viver os planos de Deus. Capítulo 7. Depois disso, Jesus viajou pela Galileia, queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. A galera já estava planejando a crucificação de Jesus. Logo depois, no versículo 2, porém, chegou o tempo de celebração judaica chamada Festa das Cabanas. E os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá à Judéia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que o realiza. Os irmãos de Jesus disseram isso, tá? Sai da Judéia, onde os seus seguidores... Vá à Judéia, né? Saia daqui e vá à Judéia. E Jesus estava onde? Pela Galileia. Viajou pela Galileia. Ele estava longe da Judéia. Os irmãos de Jesus falaram: vá para a Judéia. Seus seguidores poderão ver os milagres que realiza.
Olha o que os irmãos de Jesus falaram. Você não se tornará famoso se escondendo dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo. Pois nem mesmo... Aí eles falaram isso, só que aí João explica, ó. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Gente, Jesus, ele só trazia o milagre onde ele era bem-vindo. Onde as pessoas creram nele. Mas calma, Jesus ele pode trazer milagre onde pessoas nem conhecem Jesus? Pode, Deus pode, porque Deus é assim, Deus é misericordioso e amoroso. Ele dá a bênção. Ele abençoa muitas pessoas que estão nem aí pra ele. Amém? Eu tava nem aí pra Jesus, ele me abençoou muitas vezes. Então, por quê? Porque ele é assim, Deus é assim. Não dá pra medir. Mas uma coisa é certa. Aqui mostra o tamanho da fé. É isso que ele está mostrando aqui. O tamanho da fé. Não é trazer o poder para mim e para você. É trazer o tamanho da fé que nós podemos ter. E o que nossa fé pode trazer, que são milagres. Porque os irmãos de Jesus, eles não criam nele, viu? Eles não criam. Aí ele falou o quê? Ei, vai lá para a Judéia. Porque lá o povo vai crer em você. E você pode fazer seus milagres. Você pode ficar famoso. Ele falava isso só da boca para fora. Porque eles não criam nele. Certo? Estava sendo irônico. Jesus respondeu, agora não é o momento certo de eu ir. Jesus bem, olha, eu não vou, não é o momento certo, mas vocês podem ir a qualquer hora, vocês podem ir, eu vou ficar aqui. O mundo, aí Jesus continua no versículo 7, o mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu acuso de fazer o mal. Vão vocês, eu ainda não irei a essa festa, pois meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Rapaz, não tem gente que mande em Jesus, não. Jesus, ele faz o que tem que fazer. Deus faz o que tem que fazer. Não vai... Ah, não, Deus, vai pra ali, Deus. Se for da vontade de Deus, ele vai. Se não, ele não vai. E outra, esse versículo 7 é muito importante. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu acuso de fazer o mal. Acusa o mundo de fazer o mal. O que é o mundo, gente? Quem reina no mundo? Satanás. Satanás. Então, Satanás, diabo, acusador, qual o nome que você preferir, ele reina no mundo. E o fruto dele é o pecado. E é isso que Jesus condena, acusa de fazer o mal. Certo? É interessante isso, porque lá em cartas de Paulo ele vai falar de pessoas más, pessoas boas. E o que torna uma pessoa má? Uma pessoa má é aquela que é guiada pelo pecado. É uma pessoa má. Mas não é aquele mal, gente, assim, de que você não pode falar com ela. É um mal segundo a Bíblia, entendeu? É um mal, assim, não é um mal de... Porque a gente entende, a pessoa má é aquela que rouba, que mata. Também, mas eu tô falando que pessoas más nem sempre vai matar e roubar, não. Pessoas más podem simplesmente fofocar, viu? Entendeu? O conceito de bem e mal, segundo a Bíblia, é muito claro. A pessoa que segue Jesus Cristo, que vai ter o Espírito Santo habitado dentro dela e vai ser guiada pelo Espírito, vai ser uma boa pessoa. Quem não for guiado pelo bom Espírito, não tiver os dons do Espírito Santo, não é uma boa pessoa. Olha que forte, né? Então a gente tem que ter cuidado com as pessoas ao nosso redor, né? A gente tem que ter cuidado do que a gente se alimenta. Essa pessoa que está comigo, ela é uma boa pessoa? Ou seja, ela está sendo guiada aqui pelo Espírito Santo? Ela tem os dons do Espírito Santo, de amar uns aos outros, de trazer a paz de Cristo. Ela tem isso. Porque se ela não tiver, por mais bondade e atitude dela seja, ela pode te levar para o mal. Cartas de Paulo fala, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, assim, você pode assim, não, eu vou aqui ajudar os pobres. Eu vou aqui dar sopão na praça. Ninguém aqui é de Jesus, mas eu tô indo com a galera aqui para ajudar. Beleza, é uma boa atitude. Mas será que durante esse percurso, será que essas companhias, no decorrer de todas essas atitudes, você vai se aproximar de Jesus? Porque a gente tem que entender que a gente é pecador, que o pecado está em nós e é natural a gente pecar. E é muito mais fácil a gente pecar com uma pessoa que está pecando do que quando eu tô sozinha. Sozinho é mais difícil a gente pecar, gente. Por isso que é bom a gente ir pra igreja. Porque na igreja, a tendência, de eu ir pra uma igreja boa, com boas companhias, essas companhias vão me ajudar
a não pecar. Pra finalizar, ó, vou contar uma história breve. Eu tava dirigindo e aí tinha um carro na outra mão me dando luz alta, certo? Aí eu falei assim, aí tinha um monte de irmã dentro do carro. Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, esse homem tá me dando luz alta, eu vou dar luz alta nele também. Aí a irmã do meu lado, ó, não pague o mal com o bem, não, pague o bem com o bem. Não pague o mal com o mal não, minha filha. Aí eu, ixi, é mesmo, olha aí, Espírito Santo, obrigada. Aí a gente tava de novo, continuando aqui no caminho. Aí outra irmã atrás falou outra coisa. Aí eu falei, mulher, não fala isso não. Então, assim, é isso, gente. As boas companhias vão te levar, sabe, a você crescer, a você amar mais. Então, é muito cuidado com isso, né? O que é mal e o que é bom. O que é mal e o que é bom? O mundo vai dizer várias coisas, mas a Bíblia é muito clara. O que é bom é aquela pessoa que está seguindo a palavra de Jesus. E o que é mal é a pessoa que não está seguindo, sabe? Não é que você vai condenar ela, você vai condenar o mal. É o que ela está falando, no sentido da atitude dela, certo? Então é isso, gente. A gente vai finalizar aqui no versículo 9.